Eu quero começar esse tempo fazendo uma pergunta para você. Como você vai gastar o fôlego de vida que Deus deu para você? Como você vai gastar o fôlego de vida que Deus soprou nas tuas narinas, nos teus pulmões, quando Ele te deu vida? Eu gostei muito do que o Luiz falou aqui. Deus não deu vida a alguém por acaso. Ninguém aqui é obra do acaso. Todos nós fomos criados, escolhidos por Deus. E existe algo tremendo que Ele quer fazer na sua vida, na minha vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: existe algo tremendo que Deus quer fazer na sua vida. Mas agora a minha pergunta é: como que a gente tem gastado a energia, a vida, o fôlego, o sopro que Jesus colocou em mim e em você? Um dia todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Deus. Nesses dias, Ele vai ver aquilo que nós multiplicamos e aquilo que nós escondemos. Mudou minha vida um livrinho que eu li quando eu era adolescente. É um livro para adolescente chamado Radicalize. Eu nem lembro mais o que falava direito no livro, tá? Mas eu sei que na época transformou a minha vida. Esse livro foi escrito por adolescentes que entenderam o seu papel de transformar o mundo, de transformar a sua geração, de fazer valer a pena o fôlego que Deus colocou no coração deles. E esses meninos começaram a transformar a realidade que eles estavam. Assumiram grandes posições no governo, outros na igreja. E eles começaram a ver o extraordinário de Deus se multiplicar. E nesse livro, teve uma ilustração que eu guardei para sempre na minha vida. Eles estavam falando sobre como o pessoal na Indonésia faz para domar os elefantes. Eu achei muito interessante. O elefante, quando ele é pequeno, ele já é muito grande e muito forte. E para conseguir domar esse elefante, eles colocam uma corrente pesada, grossa, em uma das pernas dele para travar bem. E todas as vezes que aquele jovem elefantezinho tentava fugir, a perna dele se machucava. Aquela corrente ia arranhando, machucando a pele, fazendo sangrar, criando cicatrizes, infeccionando. E até que uma hora, de tanto que ele estava acorrentado, ele parava de tentar sair de novo. Quando eles percebiam que o elefante parou de tentar sair, eles trocavam aquela corrente grossa, forte, por uma corda normal, que ele podia arrebentar fácil. Eles amarravam aquela corda numa das patinhas do elefante, e ele já nem tentava arrebentar. Hoje eu vim aqui para falar contigo e te afirmar que não importa qual seja a corrente que você sente sobre a sua vida, se é o medo, a insegurança, se é a sua culpa, os seus pecados, aquilo que você passou ou não, Deus quer que você viva o extraordinário dele na sua vida. Deus quer que você prove o propósito, a vida, a glória dele nos seus dias. E que você seja um embaixador da presença do Senhor, aonde quer que você esteja. Quantos aqui querem isso? Dá uma glória a Deus aí. Amém. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que o Senhor nos chamou para ser no reino. Deus nos chamou para ser embaixadores de um novo reino. É sobre isso que eu vou pregar, ser o embaixador do novo reino. Abra a palavra de Deus em Lucas no capítulo 10. Abra a palavra de Deus em Lucas capítulo 10. A gente vai estar lendo a partir do versículo 1. Quem achou diz achei. A palavra de Deus fala assim: depois disso o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar aonde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês.
Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo: o reino de Deus se aproximou de vocês. Pai de amor, nós oramos, Senhor, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade nesse lugar. Nós exaltamos ao Senhor porque o Senhor é o Rei que vem reinar nessa terra, Senhor Jesus. E nós queremos, Senhor, viver aquilo que o Senhor tem para nós. Hoje, nos incendeia para a gente cumprir todo o propósito do Senhor no teu reino, nessa vida, nos nossos dias, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesse texto, Jesus faz o segundo envio que ele já tinha realizado aqui no Evangelho de Lucas. Ele escolhe 70 discípulos dele, sobre eles ele ora e ele faz um envio poderoso. Eles deveriam ir de 2 em 2, à frente de Cristo Jesus, em territórios que Jesus ainda andaria. Eles precisavam preparar o caminho para que o Messias entrasse e trouxesse a glória dele. Eu quero falar hoje contigo sobre o nosso propósito de preparar o caminho para o extraordinário que Jesus quer trazer sobre a minha, a sua vida e sobre a nossa geração. Ele envia eles de 70 em 70 e eu achei muito interessante que a palavra enviar aqui, ela tem um sentido muito específico no grego, na língua original. É apostelô, a palavra em grego, que significa enviar, despedir. Só que ela era muitas vezes utilizada no sentido de despachar. Sabe o que Jesus fez com esses 70? Ele olhou para eles e falou assim: o que vocês estão fazendo parado aqui, anda, vamos? Jesus despachou eles para viver aquilo que ele tinha para eles viverem. Uma missão extraordinária, para ver coisas extraordinárias, para participar de uma obra muito maior do que eles podiam imaginar. Jesus despachou eles para a missão. Era a mesma palavra que era utilizada para expulsar demônios. Era como se Jesus estivesse dando um empurrão forte neles e falando: vamos, vai, vocês têm algo para realizar nessa terra e fazer nesse mundo. Mas só que outro sentido dessa palavra que é muito interessante, é que ela é a raiz da palavra apóstolo. Apóstolo significa alguém enviado, ou enviado. Eu achei muito interessante que, estudando, essa era uma palavra que era usada no contexto greco-romano. Em Roma, quando o exército romano partia para um novo território e eles iam conquistar esse novo território, eles não só tomavam militarmente aquele lugar, aquela região, mas eles mandavam os enviados, os apóstolos, na frente, para que eles também tomassem a cultura, a sociedade e implementassem os valores greco-romanos naquele povo. O que Jesus estava falando para esses caras? Ele estava falando o seguinte: vocês vão abrir o caminho para mim, e vocês vão ser influenciadores de uma geração. Vocês vão influenciar essas pessoas, vocês vão transformar a vida delas, a cultura delas, o jeito delas. Esse é o poder do Evangelho. E sabe de uma coisa? Jesus chama a mim e a você para nós sermos esses influenciadores do reino também. O nosso papel é sermos embaixadores do novo reino que Jesus já implementou, mas ainda está trazendo sobre essa terra. E hoje eu quero olhar a respeito daquilo que Jesus nos ensina, para que você possa sair daqui hoje desejando viver o extraordinário de Jesus na sua vida. Sabe, tem 3 S's que a gente pode escolher viver na nossa vida. 3 S's, você pode escolher um deles. Primeiro, sobrevivência. Tem gente que vive para sobreviver. É a filosofia do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você tiver o que comer, o que vestir, tá de boa. Tem outras pessoas que vivem pelo segundo S, que ele é bom, mas se for só ele, não faz sentido, que é o S do sucesso. Tem gente que alcança grande sucesso. Tem gente que chega a lugares de realização inimagináveis. Tem pessoas que na realidade vivem e morrem pelo sucesso. Mas o sucesso
Ele não é tudo. Michael Jackson, antes de morrer, deixou uma carta, onde ele termina a carta, depois de falar sobre toda a dor que ele sentia na sua alma, dizendo: no final de minha vida, eu consigo dizer que é dolorido ser eu. O sucesso pode ser extremamente vazio, extremamente dolorido, sem o terceiro S. O terceiro S é o que nós vamos buscar aqui hoje. É o S de quem é sal da terra e luz do mundo. É o S daqueles que fazem a diferença. É o S daqueles que são enviados, que são embaixadores de Cristo nesse mundo. É o S do significado. Você foi chamado para significar alguma coisa na história dessa terra. O que você tem significado para as pessoas que estão à sua volta? No seu trabalho, na sua casa. Jesus colocou o significado dos céus em você. E a gente vai ver o que Jesus nos ensina para que a gente possa viver uma vida no propósito do Senhor, cheia de significado, cheia de vida. Se você está comigo, diz amém. Primeira coisa, Jesus nos chama a clamar e a responder. Se você quer viver o extraordinário de Jesus na sua vida, ser um embaixador dele nessa terra, viver uma vida cheia de significado, você precisa clamar e responder. Jesus começa falando aqui: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus usa a analogia de uma grande seara, uma grande plantação que está prontinha para ser colhida. Imagina aquela plantação branquinha assim, que já dá para você colher, está tudo pronto. Mas ele está falando assim: a obra é grande, tem coisa maravilhosa para tirar, tem coisa maravilhosa para fazer. Mas o negócio é o seguinte: tem poucos trabalhadores. Peçam ao Senhor da seara para que Ele envie mais trabalhadores. A gente deseja viver o avivamento, amém? Quantos aqui querem viver um avivamento? Deixa eu ver. Eu quero viver um grande mover de Deus nos nossos dias. Mas a verdade é que às vezes as nossas orações, elas viram muito egoístas. Nós oramos pela nossa casa, pelo nosso carro, pela nossa mãe, pelo nosso pai, por mim, por como eu me sinto, por como eu estou ruim, pela minha doença, pelo aquilo que eu faço. Nós oramos pelo nosso cachorro, por tudo. Eu. Mas o Senhor está falando aqui o seguinte: a seara, ela é muito grande. E os trabalhadores, eles são muito poucos. Nós precisamos de gente, nós precisamos do mover de Deus nessa terra. Nunca foi tão necessário se levantar uma geração que ora pelo avanço da obra de Deus, ora para que o Evangelho transforme nossa sociedade, a nossa vida. O que tem sido o centro das suas orações? Você tem clamado por isso? Você precisa clamar. Mas, além de clamar, você precisa fazer outra coisa. Você precisa responder. Olha só que interessante o que Jesus faz. Ele fala: peçam ao Senhor da seara que Ele envie mais trabalhadores. Mas também vocês vão. Peça que mande mais. Mas vocês tratem de ir também. Presta atenção. Se você quer viver grandes coisas do Senhor, você precisa clamar, orar pelo extraordinário, orar pela obra do Senhor. Mas você precisa ser uma resposta de Deus para esse mundo. Sabe, o reino de Deus, ele não é um reino passivo. O reino de Deus não é um reino de gente que espera alguma coisa acontecer. O reino de Deus não é um reino de gente que deixa as oportunidades de Deus passar, pelo contrário. O reino de Deus é um reino de atitude. O reino de Deus é um reino de resposta. O reino de Deus é um reino que nós precisamos ir. Por isso vão por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Jesus nos enviou. Quais que são as respostas que você precisa dar para a tua geração? Deixa eu te dizer, tem órfãos nessa terra clamando por resposta, e você pode ser resposta para eles. Tem pessoas nas ruas que precisam de respostas, estão clamando por respostas, e você precisa ser a resposta da oração que Jesus nos ensinou a fazer, e ir até eles. Tem pessoas na sua faculdade, gente que está sentado do seu lado, pensando em tirar a própria vida, pensando que não vale mais a pena. Sabe quem que é a resposta? É você. Você tem respondido? Pessoas na sua casa, na sua família não têm se sentido amadas, não têm se sentido acolhidas. Sabe quem que é a resposta? Jesus te chamou para ser a resposta da oração que Ele nos ensinou a fazer.
Nós devemos clamar por trabalhadores, mas nós precisamos responder. E nós respondemos a muitos chamados. Na verdade, a nossa vida é responder chamados. A mãe chama, o pai chama, a esposa chama. Nós vamos para o trabalho porque chamaram a gente, nós fizemos. Mas quais que são os chamados de Deus que Ele tem colocado na sua frente? Sabe, chamado não precisa ser a voz de um anjo que desce, vem e fala alguma coisa para você. Chamado começa com uma angústia no coração. Com quando você vê a necessidade de algo, quando você vê que você precisa fazer a diferença nessa terra, e você fala o seguinte: eu vou responder. Sabe por que a gente não responde às vezes? Porque para a gente é mais fácil reclamar. É ou não é verdade? Para a gente é mais fácil reclamar. A gente reclama que o governo não fez. A gente reclama que a rua está suja. A gente reclama que tem gente na rua. A gente reclama que o pastor pregou mal. A gente reclama que a luz está ruim. A gente reclama que tem pouca célula. A gente reclama que não sei o quê. Hoje Jesus está falando para você: ao invés de reclamar, comece a responder a minha oração. Ao invés de você falar, comece a ser a resposta para a nossa geração. A nossa geração tem tanta coisa que tem clamado por resposta, tem tanta coisa que tem clamado para que nós nos levantemos e a gente comece a fazer a diferença. Você vai responder. Não espere outro ir. Não espere que outro venha e cumpra aquilo que o Senhor está te chamando para fazer, o que Deus tem te incomodado para fazer. Faça a sua vida significar alguma coisa para essa geração. Não deixe passar aquilo que o Senhor tem para realizar na sua história. Tem gente aqui que deixou passar. Teu coração já pegou fogo. Você já quis fazer, já quis transformar, já quis ser enviado, mas uma falsa maturidade te envolveu e de repente essa chama do extraordinário, essa chama de viver o plano, o propósito de Deus, de fazer a diferença, se esfriou no seu coração. Aonde Deus tem te colocado, aonde Ele tem te colocado, como você pode fazer a diferença? Você é a resposta de Jesus naquele lugar. Você é a resposta de Jesus naquele lugar. Quando eu era adolescente, eu e um grupo de adolescentes, a gente começou a reclamar que o ministério não estava tão evangelístico. A gente precisava dar uma animada, trazer gente de fora e tal. Estava muito pastoral, mas não estava tão evangelístico. E a gente estava reclamando, mas um dia, no nosso grupo de adolescentes, simples adolescentes, veio uma ideia para a gente. E se então a gente fizesse alguma coisa? A gente olhou um para o outro e falou: rapaziada, legal, vamos fazer alguma coisa, né? E a gente escreveu um projeto. O projeto foi baseado em uma viagem missionária que a gente fez, que a gente foi para Ilha Rasa. Lá em Ilha Rasa, quem pregou foram os adolescentes, quem fez o louvor foram os adolescentes, quem cuidou das coisas foram os adolescentes, organizaram, quem evangelizou, todos os adolescentes. E a gente viu que, na autoridade do nome de Jesus, até os adolescentes podiam fazer alguma coisa. E a gente escreveu um projeto de um culto evangelístico. A ideia era trazer pessoas e fazer algo tremendo, mas o detalhe era que nós iríamos fazer o culto. Os adolescentes iam transformar a vida de outros adolescentes. E a gente se reuniu, e o louco do pastor Lelo, que era maluco na época, ele deixou a gente fazer esse negócio aí, né? A gente fez movimento de jejum, movimento de oração, a gente planejou, a gente fez organização, decoração e tal, tudo. E o culto dos adolescentes era lá no ginásio ainda. Quando chegou o dia do culto, a nossa média de adolescentes no culto, mais ou menos, eram uns 200, 250 adolescentes. Quando a gente entra naquele ginásio, estava abarrotado, mais de 700 adolescentes vieram, por um culto feito por adolescentes. Dezenas de pessoas entregaram a vida para Jesus, mas ainda não era suficiente. A gente quis fazer a segunda edição. Na segunda edição tinham 900 pessoas. Pessoas entregaram a vida para Jesus, pessoas que a gente conhece até hoje, naquele tempo. Depois, a gente precisou vir para o templo. E começou. Porque adolescentes se levantaram e decidiram ser a resposta, ao invés de esperar uma resposta. Qual que é a resposta que você precisa dar para onde Jesus te colocou?
Jesus hoje está te chamando a responder necessidades que você está vendo, responder situações que você está vendo, a você não ser imparcial. Jesus está te chamando para tomar atitude. Quantos aqui querem ser resposta para essa geração? Dá um glória a Deus, amém? Segunda coisa que a palavra de Deus vai nos ensinar: Jesus nos chama a entrar em lugares escuros e com urgência. Jesus chama você a entrar em alguns lugares escuros. E não é depois de amanhã, daqui a alguns anos, é hoje. O que seria um lugar escuro? Seria, às vezes, aquilo que é desconfortável para nós. Seria, às vezes, aquilo que a gente vai precisar fazer uma força a mais. Seriam as cicatrizes que a gente vai ter que se submeter a fazer. Seriam as sujeiras de colocar a mão na massa, que isso exige para a gente. Jesus fala isso para eles: vão, eis que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Já pensou que fácil que é para um cordeiro entrar no meio de uma alcateia? Carne boa, carne nova entrando lá. E Jesus está falando isso para eles, falando o seguinte: eu estou enviando vocês como cordeirinhos para o meio de lobos, para o meio de uma alcateia. Jesus nos envia, Ele nos comissionou. Mas Ele não só nos comissiona para aquilo que é confortável, para aquilo que é legal, para aquilo que sacia o nosso ego, para aquilo que faz com que a gente se sinta importante. Não. Jesus nos manda entrar em lugares escuros. Nesses lugares, às vezes, você vai encontrar gente difícil para lidar. Você vai encontrar situações complicadas. Você vai encontrar desconfortos. Mas o Senhor deixou muito claro o que Ele faria quando a gente tomasse essa atitude. Eis que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus, Ele te chama para ser algo muito poderoso. Você carrega a luz no mundo. Não tenha medo dos lugares escuros. Não tenha medo de entrar, de fazer aquilo que Deus tem te chamado, porque existe uma lâmpada, um farol, um fogo que brilha dentro do teu coração, que é capaz de iluminar qualquer lugar escuro. Se o Senhor está te chamando, Ele tem algo tremendo para realizar. Se o Senhor está te chamando, não importa a situação, não importa o que você vai fazer, você será a luz de Cristo aonde quer que Ele te colocar. Jesus está te chamando a sair da tua zona de conforto. O que tem sido a sua zona de conforto? Talvez, me escute bem, talvez a tua zona de conforto seja a principal corrente. Lembra a corrente do elefante, a cordinha? Que esteja te prendendo hoje. Talvez aquilo que segura e que massageia o seu ego seja justamente o que está te prendendo de viver coisas extraordinárias de Jesus. O crente vive milagres, o crente vive a ação de Deus, o crente vive o trabalhar de Deus, uma vez que ele se lança em missão. É isso que a Bíblia fala, Marcos 16. Estes sinais e milagres acompanharão a pregação do Evangelho. Não é parado que eu vivo extraordinário, é eu me movendo. Você precisa ir, você precisa entrar em lugares escuros. E você precisa entrar com urgência. Jesus, Ele fala: não percam tempo com nada. Você não precisa levar sacola, você não precisa levar nada, você não precisa levar sandália. Vão, eu vou prover para vocês no caminho. Vão, não parem para conversar com ninguém. Isso que Jesus falou para eles. Vocês não podem perder tempo, porque as badaladas do relógio de Deus estão batendo. Vocês precisam ir rápido. Preste atenção, aquilo que você precisa fazer precisa ser feito rápido. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Jesus está te chamando a viver algo sobrenatural hoje. Eu e minha esposa, a gente foi, já compartilhei aqui, para uma viagem missionária na Índia. E a gente chegou em um templo que era conhecido o Templo da Morte. É o templo do deus Shiva. Na verdade, isso foi no Nepal. E quando a gente entrou naquele lugar, eu posso te dizer que foi o pior lugar que eu já entrei na minha vida. A gente entrou para entender um pouco da cultura e a realidade espiritual também dali. Quando você entra naquele lugar, pode colocar o vídeo aí, mas deixa sem som,
E aí eu vou falando enquanto o vídeo vai passando. Quando eu entrei nesse lugar, a gente começou a ver o que eles faziam, e ali é um grande crematório ao ar livre. Então, você vê corpos sendo queimados em fogueiras, ao longo de todo um rio que é sagrado, e as pessoas vão até lá para adorar os deuses, adorar a morte, adorar a destruição. Uma vez que elas estão lá, existem sadus, que são os sacerdotes ali que ficam em volta. Eles moram no meio dos resquícios dos mortos, eles se banham nesse rio extremamente poluído, e eles ficam lá e tem a hora da adoração. A gente entrou ali bem na hora da adoração, quando era o fim da tarde, que o povo da cidade vem para se reunir e para adorar os deuses lá, e para entregar as suas oferendas. Alguns usam drogas alucinógenas e ficam lá usando dia e noite. Esses sadus, que são os mestres, os religiosos, eles pegam as cinzas que sobraram dos mortos, e eles precisam jogar sobre as suas próprias cabeças, e eles ficam andando e morando no meio daquilo. E a pior parte para mim, quando eles estavam contando, foi que se existe algum resquício, algum resto mortal que ficou e que não foi queimado, os sadus, em adoração aos deuses, eles precisam comer os restos humanos. Eu me lembro que enquanto a gente estava vendo, tinha ali um corpo que estava sendo preparado para eles fazerem toda a adoração em volta daquele corpo. E nessa arquibancada, que ela ficou bem mais cheia do que isso que estava, tinha muitos jovens. E a galera chegando e não parava de chegar. E eu lembro que eu fiquei olhando, meu Deus do céu, o que é isso daqui? O que está acontecendo? A Índia e o Nepal estão entre os países menos alcançados pelo Evangelho. Na Índia, de 1,4 bilhões de pessoas, cerca de 1,3 milhões apenas têm acesso ao Evangelho. O resto não tem. Muitos não sabem, não têm ideia quem é Jesus. Para eles encontrarem uma igreja lá é um desafio, é um país perseguido. E enquanto eu estava olhando para aquela cena, aquela arquibancada lotada de gente, o pastor que estava junto com a gente tocou no meu ombro assim, e ele fez uma pergunta que até hoje ecoa no meu coração. Quanto tempo vai demorar até que uma dessas pessoas tenha acesso ao Evangelho? Quanto tempo vai demorar para que finalmente a mensagem chegue até um deles? Se for no normal, vai demorar anos e anos e anos, talvez passe a vida dessas pessoas, até chegar, entrar nas vilas, entrar nos lugares. E a minha pergunta para você hoje é: quanto tempo vai demorar para vir outra pessoa no seu trabalho pregar no lugar em que você deveria ter pregado? Quanto tempo vai demorar para alguém vir e abrir o projeto que você tem no coração de abrir, para fazer a diferença, e levantar e entrar no seu lugar? Quanto tempo vai demorar para que aquela pessoa que está com problemas emocionais, que senta do teu lado, e que você sabe que precisa orar por ela, e que você sabe que precisa cuidar dela, quanto tempo vai demorar? Será que vai dar tempo de alguém chegar a tempo e sentar do lado dela, não sendo você? O relógio do Senhor está tocando, e quando você olha para a seara, quanto tempo vai demorar para a gente conseguir chegar onde a gente precisa chegar? Tem coisas que você precisa ir, que você precisa responder, que nós precisamos responder. O tempo está passando, você tem algo para viver. Você tem algo para viver. O cristianismo verdadeiro é aquele que entra nos lugares escuros, entendendo que você é quem carrega a luz de Cristo. Terceira coisa que a palavra nos ensina: Jesus nos chama para ir na autoridade do céu na terra. Vire para a pessoa que está do teu lado e fala: você tem autoridade. A missão que Jesus nos deu é trazer o céu para a terra. A missão que Jesus deu para você é você, na autoridade do nome dele, ser esse apóstolo que toma regiões, que entra em lugares escuros e que no nome dele vira um embaixador. Mas preste atenção em mim: sozinho, com aquilo que você tem e que você carrega, você não vai conseguir. Um cordeirinho entrar no meio dos lobos, ele vai virar churrasco. Mas a grande questão é que por trás daquele cordeirinho existe um grande leão que ruge. Esse grande leão que ruge é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. E quando ele envia os 70, e depois quando ele nos envia também,
Jesus concede autoridade. A palavra autoridade que ele usa aqui, no versículo 19, eu acho tremendo que Jesus fala: eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Essa é a resposta porque um cordeirinho consegue entrar no meio de um monte de lobo e fazer a diferença. Eis que eu dei a vocês autoridade. A palavra autoridade no grego exousia significa direito de mandar, poder de escolha, liberdade de fazer segundo agrado, capacidade e força pessoal, influência, domínio, poder jurídico. Perceba o que espiritualmente Jesus concedeu para mim e para você. Jesus te deu autoridade. Jesus te deu direitos espirituais que você ainda não entendeu. Jesus te deu uma influência espiritual, não por você e não para você, mas uma influência através do nome dele, sobrenatural. Jesus nos coloca como luz no mundo, a ponto de a gente conseguir entrar no meio de uma alcateia e declarar: a paz do Senhor chegou sobre esse lugar. Jesus levanta esses 70 para carregarem a paz de Cristo para esses lugares escuros. A Bíblia fala muito claro: o meu reino não é desse mundo. O reino de Deus está sendo implantado e nós estamos entrando segundo a autoridade dele. E você precisa entender isso, você precisa entender que você tem autoridade. Sabe por quê? Às vezes eu vejo crente fazendo assim: ai meu Deus, eu estou sofrendo tanto ataque do inimigo. Ai meu Deus, que batalha. Ai meu Deus, não, eu não consegui, foi tanta batalha, foi tanta coisa que eu não consegui. Posso te dizer uma coisa? Quem está atacando somos eu e você. Presta atenção no que eu estou falando. Esse mundo jaz em quem? Jaz em quem? Esse mundo jaz no maligno. Então é o reino de quem que impera aqui? É o reino das trevas. Qual o reino que está sendo implantado nessa terra que foi inaugurado em Cristo Jesus? O reino dos céus. O que Jesus está falando é o seguinte: vocês são parte do exército que eu estou mandando para transformar esse reino das trevas. E vocês precisam ir com tudo. Vocês precisam entrar com tudo. Presta atenção. Não abaixe a sua cabeça para o inimigo. Não abaixe a sua cabeça para os problemas. Não abaixe a sua cabeça para as doenças. Não abaixe a sua cabeça para o medo, para a insegurança. Não. Jesus te deu autoridade. Quem está no ataque somos eu e você. Sofremos retaliação? Sim. Sofremos cicatrizes? Sim. Mas nós fazemos parte do reino que já é vitorioso em Cristo Jesus. Eu e você somos chamados para entrar nesses lugares debaixo da autoridade, da unção e do poder. Você já entrou em algum lugar que tem alguém com autoridade espiritual ali? Alguém que entende a autoridade espiritual? É totalmente diferente. É totalmente diferente. Você precisa entender que você tem autoridade espiritual. Essa autoridade espiritual vai muito além da sua capacidade humana. E talvez muitos aqui não tenham vivido algumas coisas porque estão com a fortaleza do entendimento, da insegurança, do medo e de tomar alguns passos, porque olham para si mesmo e falam: mas eu não tenho o que é preciso. Gideão também não tinha. Ele estava escondido lá na eira do pai dele. Ele morrendo de medo, covarde. De repente chega o anjo do Senhor, para ele. Sabe como que ele chama Gideão? Homem valente, levanta-se. Deus te vê de uma maneira diferente do que você se vê. Porque existe uma autoridade que Ele deu para mim e para você. O nome de Jesus tem autoridade sobre os demônios. O nome de Jesus tem autoridade sobre as doenças. O nome de Jesus tem autoridade sobre os perdidos. O nome de Jesus tem autoridade sobre famílias quebradas. O nome de Jesus tem autoridade sobre o suicídio. O nome de Jesus tem autoridade sobre a depressão. O nome de Jesus tem autoridade sobre as ideologias. O nome de Jesus é poderoso. Se você for em nome de Jesus, o que você vai estar fazendo é fazendo o que a palavra de Deus ensina: cooperar. Já parou para pensar? O Deus que tudo pode, que tudo vê,
que tudo sabe. Ele chama você para cooperar, como se um pai estivesse pegando as mãos do filho e junto com ele dirigindo ali o volante do carro, ensinando a dirigir. Nós cooperamos com o reino de Deus na terra. E sabe, o pessoal do louvor pode vir subindo aqui. Quando eu fui entrar no ministério, eu precisei passar por uma batalha interna muito grande, e de entender isso daí. Eu estava no ensino médio, e eu tinha uma dificuldade imensa, mas imensa, inacreditável, com falar em público. Eu não conseguia. Quase 2 anos eu reprovei, porque quando chegava na minha vez de apresentar trabalho na sala de aula, eu fugia, eu não vinha para aula, eu sentia dor de barriga, dor de cabeça, qualquer coisa que eu podia inventar, né? E eu me escondia. Eu tinha um pavor imenso de precisar subir em um lugar e falar em público. E de repente, um belo dia, Deus me chama para o ministério. Que ironia, né? Chamar para ser pastor, pregador, né? Parece que Deus estava brincando com a gente, né? E eu me lembro a primeira vez que eu fui chamado para pregar. Eu tremia que nem uma vara verde, morrendo de medo, preocupado. Eu lembro que, enquanto eu estava ali me preparando para subir, com medo, eu vou gaguejar, eu vou fazer tal, não sei o que, eu não fui chamado para isso, eu não tenho capacidade, eu tive uma visão, uma imagem forte na mente, como se eu estivesse no púlpito, e atrás de mim, tinha um leão muito grande. E esse leão, conforme eu falava, esse leão rugia, e rugia, e rugia, e rugia. Eu parecia uma criancinha, alguém pequenininha, parada ali embaixo, falando, achando que era eu, enquanto o leão estava rugindo. E Deus falou no meu coração: filho, não se preocupa, nessa noite eu vou rugir. Eu subi para pregar, e eu brinco, ali a sensação foi do sapo na lagoa. Eu me senti tão em paz, a presença de Deus foi tão sobrenatural, e Ele começou a fazer. Acredite se quiser, até hoje eu ainda me bato de vez em quando para falar em público, mas existe algo por trás das nossas maiores fraquezas. Quando você vai em nome de Jesus, existe algo maior. Quais que são as coisas que você tem resistido por medo, por fraqueza, por insegurança? Hoje Jesus está te chamando para viver o extraordinário. E se você falar: Senhor Jesus, eu quero viver o extraordinário, grandes coisas vão acontecer. Eu comecei perguntando como você vai gastar o seu fôlego de vida. Hoje Jesus está te chamando para gastar o seu fôlego de vida, vivendo o extraordinário da presença dEle todos os dias. E eu quero convidar você, que hoje quer consagrar o teu fôlego de vida e dizer: Jesus, eu me entrego para fazer a diferença. Jesus, eu me entrego para viver os planos do Senhor para mim. Jesus, eu me entrego para a missão que o Senhor tem me chamado. Eu quero fazer a diferença onde eu estou. Se Deus falou contigo hoje, fica de pé no teu lugar, porque eu estou de pé aqui, e eu quero ser uma luz nos lugares escuros. Eu quero fazer a diferença onde Jesus me colocou. Eu quero viver o extraordinário dEle na minha história. Eu queria que você abrisse as tuas mãos como um sinal de que você está rendendo, você está entregando, você está falando: Jesus, hoje eu entendi, e eu não quero mais desperdiçar o meu fôlego de vida, não. Senhor Jesus, eu quero viver o teu propósito. Começa a abrir a tua boca e dizer: Senhor Jesus, eu quero, me usa, me envia, Senhor. Me perdoe pelo tempo que eu perdi, me perdoe quando eu não deixei a tua luz brilhar. Meu Jesus, eu gostaria de orar, Senhor, por cada um que está aqui nesse lugar em pé. E eu gostaria de orar por um envio poderoso aqui hoje. Senhor, nós nos consagramos, nos entregamos para receber uma porção nova da unção do alto, Senhor. Em nome de Jesus,
Espírito Santo, vem nesse lugar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, com uma capacitação nova, com um fluir novo, com um fogo novo, incendeia os nossos corações. E que nessa fogueira esteja o medo, a insegurança, o pavor, Senhor Jesus, o passado. E que a gente possa sair daqui hoje dispostos, Senhor Deus, a viver o extraordinário do Senhor. Senhor, nós não queremos viver o ordinário, sendo que nós temos um Pai, um Deus extraordinário. Nós queremos ser enviados para esse tempo, nós queremos fazer a diferença, nós queremos ver a Tua glória. Por isso, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que eu e os meus irmãos possamos ser enviados hoje aqui. Concede autoridade, Senhor, aonde eles abrirem a boca deles, Senhor, curas acontecerão, milagres acontecerão, conversão, libertação, Senhor Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, concede para a mente deles novos projetos, Senhor Deus. Eu oro, Pai, que o Senhor os use com poder, Senhor. E aqueles que hoje estão recebendo um chamado específico, que o Senhor os capacite, Senhor, e os envie de maneira sobrenatural aonde o Senhor quer enviar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse texto termina lá embaixo com Jesus falando assim: olha, vocês viram grandes coisas, mas não se alegrem porque vocês viram demônios saindo, pessoas sendo curadas. Não, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E se alegrem porque vocês estão presenciando aquilo que os profetas e os reis gostariam de ter presenciado. O que você tem hoje, a presença do Espírito Santo aqui, é algo que os profetas, Moisés, Isaías, Zacarias, eles queriam estar provando. O Espírito Santo não só capacitando, mas o Espírito Santo habitando. Mas eu estou falando com gente aqui também, que ainda não tem o nome escrito no livro da vida. No dia em que o Senhor julgar todas as coisas, a palavra fala que Ele abrirá um livro, e nesse livro estará o nome de todos aqueles que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Quando você confessa Jesus de verdade como Senhor e Salvador, você recebe a certeza de que você é salvo. O Espírito Santo passa a habitar o teu coração, e Ele te transforma em uma nova pessoa. Ele começa a transformar teu temperamento, teus pensamentos, a tua vida, a tua história. O passado fica para trás. O sangue de Jesus é poderoso para lavar todo o pecado, e Ele concede para você agora o direito de ser chamado filho de Deus. Aquilo que o Luiz falou antes aqui, Deus está ministrando sobre paternidade. Você precisa de um pai. O nome desse pai é Jesus. Ele está nos céus, e hoje Ele está te chamando para ser filho. Existem pessoas aqui que ainda não sabem o que é ser filho de Deus de verdade, mas hoje Jesus vai te adotar em uma nova família, e você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Tudo que você precisa fazer, se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida nas mãos do seu bom Pai. Jesus hoje vai te receber no reino dos céus como Salvador. Para isso você precisa dizer: Jesus é comigo, eu quero receber o Senhor como meu Senhor, eu preciso dessa nova vida. Se esse é você, eu queria que você erguesse a sua mão bem alto. Hoje Deus vai transformar a sua vida. É você? Levante sua mão bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais gente? Pode erguer a sua mão. Deus abençoe, amém. Deus abençoe, glória a Deus. Deus abençoe lá em cima. Deus abençoe. Você que estendeu sua mão, eu queria pedir para você colocar a tua mão no teu coração assim. Você vai repetir uma oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero viver algo novo contigo. Me recebe no teu reino, em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, sela os meus irmãos, Senhor, com a tua promessa, em nome de Jesus, amém, Senhor. Enquanto nós vamos adorar o Senhor com essa música, eu quero pedir para o pessoal do Boas-Vindas vir aqui. Se você tomou essa decisão, ou se você precisa de uma oração, colocar a sua vida diante do Senhor,
você pode vir aqui na frente. Você tem um time, uma família que vai orar por você. E você que está aí, vamos adorar e celebrar o Senhor Jesus juntos, em nome de Jesus.